Você sabe o que é nascer em uma terra que tem tudo para dar certo, mas vive sendo ensinada a duvidar de si mesma? Isso é ser brasileiro. Crescemos escutando que tudo lá fora é melhor, que os países europeus são o ápice da civilização, que os Estados Unidos são o sonho, e que o Brasil é o lugar do jeitinho, da corrupção, da vergonha. Mas quem foi que disse isso para você? Quem colocou essa ideia na sua cabeça? Porque a verdade é que o Brasil é um gigante adormecido. E está mais do que na hora de acordar. Somos a maior potência agropecuária do mundo. O que plantamos alimenta nações inteiras. E não é só quantidade, é qualidade. Somos líderes em tecnologia agrícola, desenvolvendo sistemas que outros países vêm aqui aprender. Nossa matriz energética é uma das mais limpas e sustentáveis do planeta, com hidrelétricas, energia solar, eólica e biomassa. E enquanto o mundo luta por alimentos e energia, o Brasil já está produzindo com abundância. Mas não é só no campo que somos imensos. O cérebro brasileiro é um dos mais exportados do mundo. Nossos cientistas estão nos maiores centros de pesquisa do planeta. Nossos profissionais são requisitados em todas as áreas, da engenharia à medicina, da tecnologia, à educação. Somos presença constante em grandes projetos globais. E mesmo assim, aqui dentro, ainda há quem pense que somos menos. Por quê? Por que essa síndrome de vira-lata? Por que esse desprezo por nós mesmos? Isso não é coincidência. É fruto de uma mentalidade colonizada, que nos foi ensinada desde cedo. Nos fizeram acreditar que o Brasil só tem beleza natural, futebol e carnaval. Esconderam de nós a verdadeira riqueza desse povo, a resiliência, a criatividade, a inteligência e a força de trabalho. O Brasil é um celeiro de talentos. Estamos em toda parte. Criamos, inovamos, solucionamos e quando temos oportunidade, brilhamos. Só que está na hora de parar de brilhar só lá fora. Está na hora de fazer do Brasil o palco principal, de parar de exportar cérebros por falta de oportunidade e começar a investir em nós mesmos. Está na hora de valorizar o que temos, o que somos e o que podemos ser. Você que está lendo isso, talvez nunca tenha saído do Brasil, talvez nunca tenha conhecido outras culturas, outras realidades. E talvez, por isso mesmo, acredite que o que temos aqui não é suficiente. Mas converse com quem já viveu lá fora, com quem conheceu de perto os bastidores do tão sonhado primeiro mundo. Você vai ver que nem tudo é o que parece. Muitos países que vendem a imagem de perfeição estão, na verdade, em crise econômica, social, política. E é nesse momento que o Brasil aparece como a solução, com um território fértil, com um povo caloroso, com recursos em abundância e com uma juventude que não desiste. É hora de mudar a narrativa, de falar bem do nosso país, de educar os nossos filhos com orgulho da própria história, de ensinar que o Brasil não é imitação da Europa, não é cópia de ninguém. O Brasil é único e precisa ser respeitado como tal. Mas isso só vai acontecer quando nós mesmos nos respeitarmos, quando deixarmos de lado o complexo de inferioridade e começarmos a agir como uma potência, porque é isso que somos. E você, vai continuar repetindo que o Brasil não tem jeito, ou vai começar a mostrar ao mundo o país extraordinário que temos nas mãos? Parte 2. Menos valorizar o Brasil é valorizar a si mesmo. O Brasil é feito de muitas vozes, de muitos rostos, de muitos sonhos, e cada um desses sonhos tem um valor inestimável. O brasileiro não é apenas alguém que sobrevive, é alguém que cria, que constrói, que reinventa. Nossa capacidade de adaptação é louvável. Diante das dificuldades, não nos curvamos. A gente se levanta, dá um jeito, recomeça. Isso é força, isso é resistência. Isso é algo que muitos países invejam, mas poucos reconhecem. É comum vermos brasileiros se destacando fora do país. São cientistas premiados, atletas respeitados, médicos que salvam vidas em outros continentes, artistas que encantam plateias ao redor do mundo. Mas quantas vezes você viu esses nomes sendo exaltados dentro do próprio país? Quantas vezes a gente aplaude mais o que vem de fora do que valoriza o que produzimos aqui dentro? Isso precisa mudar.
Você sabia que um dos cofundadores do Facebook é brasileiro? As pesquisas sobre inteligência artificial, física quântica e biotecnologia têm inúmeros brasileiros à frente, que temos os maiores festivais culturais do planeta, que exportamos moda, arte, gastronomia, design e inovação. Acredite, o Brasil não está atrás. O Brasil está na vanguarda. Só que falta a nós a coragem de reconhecer isso. E essa valorização não é só um discurso bonito, é um ato de inteligência, porque quando você valoriza o seu país, você cria um ambiente onde o talento floresce, você incentiva investimentos, melhora a autoestima da população, fortalece o mercado interno, gera empregos, cria um ciclo virtuoso. Valorizar o Brasil é, acima de tudo, um gesto de autovalorização. É entender que a sua identidade ela tem peso, que sua bandeira tem valor, que o seu povo tem dignidade. É triste ver tantos brasileiros saindo do país, não por escolha, mas por desilusão. E muitos desses, ao chegarem fora, descobrem que não são bem-vindos, como imaginavam, que o respeito lá fora não vem de graça, que há preconceito, exploração, barreiras, e aí bate a saudade, a vontade de voltar. Porque no fim, não existe lugar como o nosso lar. E o Brasil é o lar de milhões que sonham por dias melhores, mas que precisam aprender a lutar por eles, sem abandonar sua raiz. E sim, você é livre para ir e vir. O mundo é seu, mas onde quer que vá, leve o Brasil com você. Fale bem do seu povo. Mostre a beleza da sua cultura. Não repita piadas preconceituosas. Não reforce estereótipos. Não seja cúmplice do racismo, do classismo, do colonialismo. Você representa uma nação inteira. E essa responsabilidade é grande. Está na hora de romper com essa narrativa de inferioridade. De entender que o Brasil é um país em pleno desenvolvimento. Que tem problemas, sim, mas também soluções. Que tem desafios, mas tem talentos para superá-los. Que está crescendo, inovando, se reinventando, e tudo isso, apesar das dificuldades. Imagine o que seremos quando o investimento for proporcional à nossa capacidade. Quando acreditarmos de verdade que podemos. Por isso, se você quer um futuro melhor, comece agora. Comece valorizando o Brasil, estudando o Brasil, investindo no Brasil, protegendo o Brasil. Porque quando você protege o seu país, você está protegendo a sua família, o seu presente e o seu futuro. Você está protegendo os seus filhos, netos, a sua história. E isso é um ato de amor, de coragem, de grandeza. E você vai continuar olhando para fora em busca de valor, ou vai descobrir o ouro que sempre esteve sob seus próprios pés. Parte 3 menos Brasil. A hora da virada é agora, e depende de você. Não é mais tempo de esperar que o mundo reconheça o Brasil. É tempo de fazer o Brasil se reconhecer. A grande virada desse país começa quando cada brasileiro entende que não é menos que ninguém. Que sua nacionalidade não é um peso, mas um privilégio. Que ser brasileiro é carregar uma força única, uma mistura poderosa de criatividade, empatia, resistência, inteligência e talento. Durante muito tempo, essa potência foi abafada por narrativas derrotistas. Se vendeu a ideia de que o Brasil é um eterno país do futuro, como se o presente fosse apenas um intervalo de fracassos. Mas isso nunca foi verdade. O Brasil já é potência. Potência agrícola, potência energética, potência tecnológica, potência criativa. É um país que alimenta o planeta, que aquece lares com sua produção energética limpa, que cria soluções para problemas globais. É um país de soluções, não de problemas. A agropecuária brasileira, por exemplo, é uma das mais avançadas do mundo. Alimenta não só os brasileiros, mas países inteiros. E faz isso com inovação, com técnicas de ponta, com sustentabilidade. E ao mesmo tempo que colhe da terra, o Brasil também semeia conhecimento. As universidades públicas formam cientistas, engenheiros, médicos e pesquisadores de excelência. Mesmo com um orçamento limitado, produzem estudos que o mundo inteiro consulta. A ciência brasileira muitas vezes é mais respeitada lá fora do que aqui dentro. E isso precisa mudar. Mas essa mudança não começa no governo, nem nos jornais. Ela começa em você. Começa quando você para de repetir
que nada aqui presta, que aqui não tem jeito. Começa quando você decide enxergar as riquezas do seu país, não só as naturais, mas as humanas, porque o maior recurso do Brasil sempre foi o brasileiro. E quando esse brasileiro se reconhece, ele muda tudo à sua volta. E não estamos falando de um nacionalismo cego, de fingir que está tudo perfeito. Estamos falando de compromisso, de não aceitar mais que o Brasil seja visto como inferior, de defender com firmeza o que é nosso, de educar nossos filhos com orgulho da própria origem, de estudar o Brasil com profundidade e não com base em memes ou manchetes, de conhecer o sertão, a Amazônia, o Sul, o Nordeste e o Centro-Oeste, de descobrir que há um Brasil inteiro que ainda não apareceu na mídia, mas que pulsa com força e esperança. O complexo de vira-lata precisa morrer, porque ele não se sustenta diante da realidade. O Brasil não imita a Europa. O Brasil supera a Europa em muitos aspectos. O Brasil não precisa copiar modelo de ninguém. Precisa fortalecer o seu. E isso começa com valorização. Quando um povo se valoriza, ele exige mais, ele cobra mais, ele vota melhor, ele consome melhor, ele trabalha com mais propósito, porque ele sabe que está construindo algo grande, E se você ainda não acredita, olhe em volta. Quantos brasileiros você conhece que venceram mesmo com tudo contra? Quantos saíram de comunidades carentes e hoje são referência em suas áreas? Quantos artistas, atletas, professores, profissionais, estudantes de origem humilde estão hoje fazendo história? Isso não é exceção. Isso é regra. O problema é que a mídia prefere mostrar o que dá errado, mas a realidade é outra. O Brasil dá certo dos dias em milhões de pequenas vitórias que não são notícia, mas que constroem o país real. Por isso, pare de vender o Brasil mal lá fora. Pare de repetir nas conversas o que estrangeiros preconceituosos querem ouvir. Se você vai sair do país, que vá com consciência, que vá levando o nome do Brasil como um selo de qualidade, que mostre para o mundo que o brasileiro é trabalhador, inteligente, íntegro, que valorize a sua origem, a sua história, o seu sotaque. E se decidir ficar, fique por escolha e não por medo. Fique para construir, para ensinar, para mudar, para mostrar que é possível vencer sem fugir. O respeito que o mundo tem por outros povos foi conquistado por eles mesmos, com unidade, com autoestima, com voz ativa. Chegou a hora do Brasil fazer o mesmo. E isso passa também por parar de exportar tanto, exportar cérebros, talentos, artistas, engenheiros, médicos. Tá na hora de manter essas riquezas aqui, de criar as condições para que elas floresçam no próprio solo. E para isso, precisamos cobrar sim políticas públicas melhores, mas precisamos antes acreditar que o Brasil é lugar de excelência. Não aceite mais que te olhem com superioridade só porque tem passaporte europeu. Isso não é mais parâmetro de nada. Muitos países que antes pareciam inalcançáveis estão em crise, enfrentam instabilidade, retrocessos, desigualdade. O primeiro mundo já não é tão ideal assim. Já o Brasil, mesmo com seus desafios, está em crescimento, está em ascensão. Savor. E se você não consegue enxergar isso, talvez precise sair, ver o mundo, comparar com seus próprios olhos e, quem sabe, voltar valorizando mais sua própria terra. O brasileiro que valoriza o Brasil está se autovalorizando. Está se empoderando, está exigindo respeito, e é isso que precisamos. Respeito. Não queremos esmola, nem piedade. Queremos reconhecimento, porque ele é justo, é merecido. O Brasil tem todas as condições de ser uma referência mundial. Só precisa que seu próprio povo assuma esse papel. Que o fale alto, que fale bonito, que fale verdade e que se comporte como o gigante que é. Portanto, a decisão está em suas mãos. Você pode continuar repetindo os discursos que diminuem o Brasil, ou pode ser parte de uma geração que decidiu mudar a narrativa, que decidiu construir, com palavras, ações e postura, o Brasil que merece ser visto com admiração. A escolha é sua, mas saiba que cada vez que você valoriza o Brasil, você acende uma chama. E essa chama pode iluminar o caminho de muitos outros, de filhos, netos,
amigos, vizinhos, colegas, porque quando um brasileiro se impõe, todos ganham. Agora que você chegou até aqui, me diga, você quer mesmo continuar vivendo de cabeça baixa? Ou está pronto para ser parte da transformação? Porque o Brasil que você quer já está nascendo, e ele precisa de você.